Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais essa aula aberta do Instituto ESP. Hoje falando sobre as contribuições psicanalíticas à clínica dos autismos, um tema muito contemporâneo e muito importante, principalmente depois dessa época de pandemia e de todos esses diagnósticos que a gente vem encontrando aí nas escolas, nas famílias, nas clínicas e aí por diante. Para trabalhar com a gente com esse tema, né? Muito obrigado por todos que estão aqui conosco. Nós convidamos a docente Renata Tavares Imperial. A professora é psicanalista, mestre em psicologia, especialista em família, especialista em saúde mental e atenção psicossocial pela Fiocruz e pesquisadora do Programa de Investigação Psicanalítica do Autismo, PIPA e Rabiola, que são parceiros que já tiveram muitas vezes com a gente aqui. Vou trazer a Renata à tela. Boa noite, professora, tudo bem? Olá, boa noite, Ferdinando, tudo ótimo. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do Instituto ESP para tratar desse tema tão importante para a gente, né? E eu estarei aqui nos bastidores com você durante todo o tempo, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez e bom trabalho. Pessoal, só para vocês saberem como é que será o encadeamento do trabalho, a professora fará a apresentação dela e, no final, nós colocaremos as perguntas que vocês foram deixando no chat durante a live. E a professora gentilmente vai responder todas para a gente, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos que estão aqui conosco. Em nome do Instituto ESP, bem-vinda a essa aula. E logo, logo nos encontramos, professora. Bom trabalho. Obrigada, Ferdinando. Eu que agradeço. Agradeço a parceria do ESP, agradeço em especial a Karina Stagliano, que me convidou para estar aqui hoje com vocês, o apoio do Fernando, do Alisson, o seu aqui hoje, essa parceria muito bacana e profícua. Muito bom. Vou colocar a sua apresentação aqui, então, estarei aqui nos bastidores. Qualquer coisa, só me chamar. Tá ótimo, obrigada. Então, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, conversando sobre esse tema do autismo, que é um tema que me toma tanto tempo na minha clínica, nos meus estudos, e é uma alegria estar também dividindo esse momento com o Instituto ESP, e também quero agradecer a presença das pessoas que vieram escutar um pouco sobre o autismo, sobre o que é a clínica do autismo, quais as contribuições da psicanálise no campo do autismo. Enfim, não faltam perguntas nesse campo, que tem se tornado um campo cada vez mais presente, um tema cada vez mais presente no nosso dia a dia. Cada vez mais a gente escuta falar sobre o autismo, escuta pessoas que receberam diagnóstico de autismo, cada vez mais crianças que são diagnosticadas como autistas, familiares, pais, escola, tendo que se haver com esse diagnóstico, que antes nunca tinha ouvido falar, nunca tinha tido ninguém perto, nem da família, que tivesse sido
diagnosticado como autista, enfim, é um tema que tem tomado a cena mesmo, não só da psicanálise, de outras formas de tratamento, mas da sociedade como um todo, né? E a ideia que hoje do curso e dessa aula aberta é trabalhar um pouco o que é o autismo, como é o funcionamento de um autista, apontar algumas contribuições da psicanálise no campo do autismo, e com isso vou tentar trazer um pouco um panorama das contribuições da psicanálise ao campo do autismo, que serão mais aprofundadas no curso Contribuições Psicanalíticas à Clínica dos Autismos, que eu convido vocês. Então pensei em trazer nessa aula de hoje 4 pontos que trazem uma dimensão mais geral do tema e que são importantes no campo do autismo, para a gente poder ter uma ideia da dimensão que essa concepção de autismo, essa ideia de um diagnóstico de autismo foi tomando ao longo do tempo e hoje na nossa atualidade. Então, um primeiro ponto, pode passar, por favor, o slide? Então, esses 4 pontos seriam, né, um breve histórico do autismo, que saiu de uma condição rara a uma condição prevalente, um diagnóstico muito prevalente na infância, sobretudo. Um segundo ponto seria o impacto da concepção do espectro. Um terceiro, a importância das autobiografias. E um 4º ponto, a proposta de tratamento da psicanálise, né? Um tratamento psicanalítico. Essa foto que aparece aí do lado é a foto de uma criança autista publicada num livro Ecolilia, do fotógrafo Timothy Archibald, que vocês podem acessar convido que vocês acessem o site dele para ter noção de conhecer tantas outras fotos que esse fotógrafo fez de seu filho autista, que também nos ensina sobre o funcionamento autístico. Passa, por favor, o outro slide. Pode passar, Ferdinand. Obrigada. Então, o primeiro aspecto seria um breve histórico do autismo, como que o autismo saiu de uma condição rara, quando Bloyle concebe o conceito de autismo, ele localiza em quadros de esquizofrenia, quadros severos de esquizofrenia, em que tinha a prevalência de um isolamento, de uma dificuldade na relação com a realidade, o contato com os outros, e que ele percebe que, pegando o conceito de Freud, de autoerotismo, ele concebe o autismo, tirando essa parte do Eros, e ele se depara, né, com sujeitos esquizofrênicos que tinham dificuldade em investir sua libido no social, né, no fora de si, estavam voltados para si mesmados. Então, ele concebe esse conceito de autismo que era muito reduzido, muito específico para aquelas condições mais severas. E aí, hoje, o que a gente vê é mais uma ampliação dessa noção de autismo, que acaba tendo um impacto muito grande, principalmente na infância, né? Se tornou um dos diagnósticos mais prevalentes na infância, tomando uma dimensão que, enfim, que a gente não acho que ninguém imaginaria que tomaria
a dimensão que os dados estatísticos nos demonstram. Pode passar, por favor. Aí tem um gráfico, espero que vocês estejam vendo, que demonstra um aumento, né, significativo que teve, né, de casos de autismo, né? Então mostra aí a prevalência de autismo. Por exemplo, né, a primeira torrezinha de 2004, onde tinha-se 160 casos, 166 casos, desculpa, para cada uma criança, 166 casos. Então, era uma proporção, né, para 166 crianças, um caso de criança autista. Na verdade, é isso. E olha a dimensão que isso tomou em 2022, né? Então, para cada 30 crianças, uma delas é autista. Então, a gente pulou num espaço muito curto de tempo, né? Dados que, para mim, assim, não sei para vocês, isso para mim é bem assustador, toma uma dimensão até assustadora de tanto que essa prevalência aumentou. Isso, essa tabela, né, esse gráfico é de uma agência americana, né, de controle de doenças, CDC, dos Estados Unidos, e eu fico perguntando, né, mas será que essa é a nossa realidade também? Será que a nossa realidade está muito distante disso? E acredito que não, pelo que eu vejo cotidianamente, e isso faz com que o autismo hoje seja uma questão sanitária muito séria, né? Assim, nenhum sistema de saúde, nem público, nem privado, está preparado para acolher tamanha demanda, né, de tratamento. Isso é um fato, isso é um impacto enorme, né? Então, enfim, isso nos convoca não só como profissionais, como pessoas que estão dispostas a oferecer cuidado a essas pessoas, mas também nos convoca em termos de sociedade. Pode passar para o próximo, por favor? E aí uma série de perguntas a gente se faz, né? Assim, todas essas pessoas que têm recebido o diagnóstico de autismo, de fato são autistas, né? Quais as questões que estão em jogo quando um diagnóstico de autismo é dado? É possível receber um diagnóstico de autismo na vida adulta? Se um adulto recebeu esse diagnóstico é porque ele sempre foi autista? Então, essa e tantas outras perguntas que a gente poderia fazer a partir desses dados estatísticos e da constatação mesmo no dia a dia, assim, né, do que a gente vê no dia a dia. Então, assim, não tentando entrar num questionamento, né, da veracidade do diagnóstico, de como esses diagnósticos são feitos, quais os critérios avaliativos, enfim, que eu penso que são questões também muito importantes que a gente precisa se haver, né? Mas, para além disso, o que é importante a gente constatar, né, que eu gostaria de ressaltar hoje com vocês, é essa ideia de que existe uma concepção do autismo, né, numa dimensão histórica, que é marcada por uma série de questões, inclusive pelos ideais da nossa sociedade, né, da atualidade, e como é que algo que era tão raro, né, assim como na época que o Bloyle identificou
esse quadro, até no momento em que Kanner e Asperger também identificaram que haviam crianças que tinham muita dificuldade na relação com o mundo externo, né? E fizeram e marcaram uma diferença, dissociar, né? Desassociaram esse quadro da esquizofrenia e escreveram um quadro de autismo, mas também que era uma condição bem circunscrita. E o momento atual que passou uma dimensão de um espectro, né? Assim, de se tornando, como eu já disse, o principal diagnóstico que psicopatologiza a infância, onde tantos outros diagnósticos que eram concebidos na infância desapareceram praticamente, né? O quanto o autismo acaba sendo de fato muito prevalente. Ainda arrisco dizer o quanto essa prevalência ela pode tomar uma proporção ainda maior, atingindo os adultos, porque cada vez mais eu escuto adultos dizerem que também foram diagnosticados como autismo. Tem sido muito frequente na minha clínica pais de crianças autistas dizerem que, ao levar seus filhos para serem avaliados, também foram diagnosticados autistas. E isso é uma pergunta, uma questão importante, inclusive muito feita com uma certa frequência também. Eu recebo essa pergunta assim, então é possível um adulto receber um diagnóstico de autismo, né? Se um adulto recebeu esse diagnóstico é porque ele sempre foi autista ou ele se tornou autista, agora ele é um autista. Então, isso é também uma pergunta que comparece com uma certa frequência. E é importante esclarecer esse ponto, né, de que um diagnóstico de autismo ele pode ser dado em qualquer momento da vida, como diagnóstico, como de outros transtornos mentais, né, se a gente levar por esse caminho, como se fosse um transtorno. Mas que, para que esse adulto para ele ser diagnosticado como autista, os sinais já deveriam estar lá desde a infância. Então, ele pode até ser diagnosticado só na vida adulta, mas os sinais têm que estar presentes desde a infância, né? E que sinais seriam estes, né? Bloyle acentuou, né, o estado de isolamento, o afastamento da realidade. Kanner descreveu duas características principais, né, que é a mesmice, o desejo pela imutabilidade e o desejo pela solidão, pelo isolamento. Inclusive, essa descrição do Kanner é muito importante, nos serve muito na psicanálise, essa concepção da imutabilidade, né? Como se essa necessidade que os autistas têm, que nada mude, que tudo permaneça da mesma forma, sem equívocos, sem surpresas, sem mudanças. E é muito interessante ler como ele descreve isso. Como que essas crianças que ele estuda, né, que ele tem aproximação nesse estudo que ele faz, como que eles são, ele fala assim, né, que elas são governadas por uma rígida e um consistente desejo de solidão e de mesmice. É muito interessante a forma como ele descreve. E Asperger também muito, muito próximo, né, da descrição dele, né, concorda, ratifica essa tese do Kanner, e acentua o quanto que, mesmo ele lidando com pessoas autistas que não tinham a severidade, o grau de comprometimento que as crianças que o Kanner estudou tinha,
mesmo assim, eles permanecem, é visto também uma certa constância, um funcionamento que vale tanto para aquele que não tem comprometimento cognitivo, consegue fazer o uso da fala, quanto aquele que não, que é um quadro mais severo. Então, ambos apresentam essa fixidez, vamos dizer assim, essa rigidez, essa constância, essa vontade de que as coisas permaneçam da mesma forma, que na psicanálise a gente usa o conceito de imutabilidade para nomear esse desejo todo-poderoso de solidão e mesmice, como Kanner descreve. Passa para o próximo, por favor. Então, o segundo ponto é o impacto da concepção de espectro. Aí tem a fotinha do cartaz do filme, da Temple Grandin, que quem não conhece, eu convido para que assista. É um filme muito bonito e ilustra muito bem a realidade, o funcionamento dessa autista, que além do filme tem várias publicações, vários vídeos no YouTube. Convido para que vocês conheçam, porque ela nos ensina muito. Então, nesse segundo ponto, penso que é importante que a gente problematize e discuta um pouco essa noção de espectro, né? Assim, qual é o impacto dessa concepção do espectro? O que isso muda? O que isso traz como consequência na vida dessas pessoas, né, que recebem o diagnóstico, e também em quem está no seu entorno, os professores, né, sei lá, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, os profissionais que se ocupam, que ofertam cuidado aos autistas. Então, em 2013, o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, propôs uma nova classificação diagnóstica do espectro autista. Nisso, que a gente ouve muito falar, né, TEA, né, essa sigla, né, do transtorno do espectro autista, e hoje mais usualmente a gente acaba usando como a sigla TEA, né? Com esse diagnóstico, o DSM-5 acaba propondo reunir vários outros diagnósticos relacionados ao autismo, né, como autismo infantil, de Kanner, alto funcionamento, autismo atípico, síndrome de Asperger, transtorno global do desenvolvimento, reúne tudo isso no transtorno do espectro autista. E segundo o DSM-5, isso tem um objetivo, né, essa mudança de nomenclatura, tem um objetivo de melhorar, esse é o termo que ele usa, melhorar a sensibilidade e a especificidade dos critérios para o diagnóstico do transtorno do espectro autista e para identificar alvos mais focados no tratamento dos prejuízos específicos observados. Pode passar, por favor, o próximo? Então, no diagnóstico de TEA proposto pelo DSM-5, ele inclui prejuízos persistentes em termos de, né, primeiro, comunicação social recíproca e na interação social, que é o critério A, padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, que é o critério B, e sintomas que devem estar presentes desde a infância e limitar ou prejudicar o funcionamento diário, critério C e D. Ou seja, isso que o DSM-5 coloca
em termos de prejuízo, né? Que existem, é preciso se identificar prejuízos persistentes, e que esses prejuízos limitam a vida, né, de quem vai ser nomeado como um autista, né, portando um transtorno do espectro autista. Isso é bem importante porque com essa questão do espectro se ampliou tanto a noção de autismo que parece que todo mundo é autista, né? Todo mundo é um pouco autista. Não é incomum escutar isso. Não sei se vocês escutam isso no dia a dia de vocês também, mas eu escuto com muita frequência. Eu sou autista, eu também sou autista. Eu também não gosto de barulho, não. Eu também não gosto de conviver com as pessoas, não. Também tem o meu objeto autístico, que é o celular, né? Quem não tomou o celular como um objeto da qual não consegue se separar? Enfim, mas uma coisa é um certo funcionamento, uma certa aproximação, semelhanças, algo que, de uma certa forma, tem uma incidência na nossa cultura atual, que é essa ideia também de que estamos cada vez mais voltados para nós mesmos, né, ensimesmados, enfim, mas isso é diferente de fato, uma pessoa que sua vida é impactada por um modo de funcionar em que a comunicação é muito difícil, a interação é muito difícil, os comportamentos repetitivos são impositivos, né? Assim, é algo que não se controla, atividades, interesses muito específicos, muito pouco compartilhado com outras pessoas. Então, é importante fazer essa diferenciação, fazer essa separação, porque senão a gente também acaba banalizando um diagnóstico, banalizando também o impacto desse diagnóstico na vida daquelas pessoas que, de fato, possuem um funcionamento assim e são impactadas por esse modo de estar no mundo, né? Então, com a noção de espectro, se abre, né, um leque, se amplia, a gente se pensa, né, tanto num sujeito muito comprometido, que não consegue fazer uso da fala, que os movimentos repetitivos são tão intensos a ponto de se machucar, né, provocar lesões nele próprio, enfim, até sujeitos muito inteligentes, que desenvolvem uma capacidade extraordinária num determinado assunto, num determinado interesse, que aí entra o outro, vamos dizer assim, um segundo aspecto dessa questão do espectro, que é levar em conta o grau. Pode passar o slide, por favor? Que o DSM-5 propõe, né? Seria de um grau, esses 3 graus, né? O leve, o moderado e o severo. Na psicanálise, a gente costuma dizer que iria, né? Que esse espectro ele corresponde ao autista de Kanner, Kanneriano, que estaria numa ponta do espectro, até na outra ponta, o Asperger, os Savants, que seriam o que a gente poderia dizer como autistas de alto rendimento, pessoas que conseguiram desenvolver uma forma
de estar no mundo mais, vamos dizer assim, que se aproxime mais de um funcionamento que consegue dar conta de fazer algum laço, alguma troca, estabelecer alguma relação com o mundo externo, com as pessoas. Então, essa noção de espectro traz essas questões, né? De qualquer forma, assim, se a gente consegue, se a gente continua usando, né, o termo autismo ou o termo transtorno do espectro autista, o que a psicanálise propõe é que a gente veja o autista como uma pessoa, como um modo de funcionamento, como um funcionamento subjetivo específico, um modo de estar no mundo, e é isso que os autistas reivindicam, é isso que eles pedem em suas autobiografias, eles pedem para serem reconhecidos como pessoas que têm um funcionamento específico, um jeito diferente de estar no mundo, de estabelecer relações com as pessoas, com os objetos, com os interesses, enfim. E a proposta da psicanálise, a orientação da psicanálise é essa, de que a gente escute o que eles nos dizem e ratifique essa posição. E é o que vemos todos os dias no cotidiano, na lida com esses sujeitos, com essas pessoas, né? Outro ponto importante do diagnóstico, pensando na concepção da psicanálise, é que todo diagnóstico feito em psicanálise é feito sob transferência, né? A partir do momento que se estabelece uma relação analista-analisante, e que se leva em conta, e que leva em conta sempre a singularidade, a invenção daquele sujeito. Então, por mais que a gente pense em categorias clínicas, em classificações diagnósticas, o que prevalece na psicanálise é sempre a ideia de que o sujeito ele é incomparável, que não existe ninguém igual a ninguém. Parece um jargão, né? Assim, comum de se escutar dos psicanalistas, né? Singularidade, o um a um, mas é isso, de fato, é essa a orientação da psicanálise, e os autistas, com suas autobiografias, nos ratificam isso, né? Vamos dizer assim, confirmam essa posição da psicanálise, porque por mais que eles se pareçam e possam ser agrupados nessa categoria clínica de autismo, cada um responde a isso de uma forma, cada um encontra uma saída diferente. Então, ao mesmo tempo, eles são muito parecidos e ao mesmo tempo muito diferentes. E é isso que é isso que a psicanálise privilegia, a diferença, a singularidade, aquilo que é específico daquele sujeito, a invenção que ele encontrou para estar no mundo. Pode passar, por favor, o próximo? Então, aí a gente entra no terceiro ponto, que é a importância das autobiografias. E aí coloquei a imagem do livro, um dos livros da Temple Grandin, Uma Menina Estranha, da Donna Williams, Meu Mundo Misterioso, que na verdade o título que ela dá é Nobody, Nowhere, e que foi traduzido para o português Meu Mundo Misterioso. E a gente, eu e a equipe do PIPA, quando a gente fala das autobiografias, a gente fala da Donna Williams, a gente faz questão de
falar o título original, porque faz uma diferença entre o primeiro livro, Nobody Nowhere, e o segundo livro, que é Somebody Somewhere. Quanto existe uma diferença entre um momento da Donna Williams e um outro momento, quando ela publica o segundo livro. Que acaba que o título em português não consegue abarcar essa riqueza, né? De que ela faz questão de que já compareça no título do livro a sua posição autística, vamos dizer assim, né? E por que eu trago essa questão das autobiografias? Porque, de fato, o acesso às autobiografias fez toda a diferença. Revolucionou os estudos em relação ao autismo, revolucionou a forma de se conceber o tratamento, de entender esse funcionamento, porque não são mais os analistas falando dos seus pacientes, do que eles observam, mas sim a gente tem acesso hoje ao que os autistas vivem, o que eles nos transmitem do que é essa vivência do autismo, o que é ser um autista, das dificuldades que eles atravessam quando eles são inseridos na escola, quando eles começam a viver a relação com as pessoas, com a adolescência, enfim. Acho que é um ponto que merece um desdobramento mais aprofundado, assim como a questão do diagnóstico também, do diagnóstico em psicanálise, é algo que pretendo desenvolver e aprofundar melhor no curso. Mas hoje, o que eu queria introduzir, já marcar bem essa importância das autobiografias, porque na medida em que a gente tem acesso a elas, e muitas foram traduzidas para o português, né, o que facilita muito que a gente tenha acesso a esses textos. O que as autobiografias nos trazem é algo muito impactante. Pelo menos para mim, sempre tem esse impacto quando eu leio uma autobiografia ou uma biografia escrita por um pai de um autista, do quanto a gente, sei lá, há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei o estudo e a clínica com esses sujeitos, quanto a gente não tinha dimensão, assim, a gente supunha, né? A gente tinha suposições do que era um autista, por que um autista ficava batendo a cabeça na parede, por que ele gostava, por que às vezes gosta tanto de um brinquedo como o Temple Grandin gostava daquele gira-gira que a gente vê nas pracinhas, né, que é comum nas pracinhas e que tinha na escola dela, por exemplo. Então ela ficava, se deixasse, ela ficava horas e horas ali girando naquele brinquedo. Então a gente fazia muitas suposições. Hoje a gente, ao escutar eles através dos seus textos, esses autistas que conseguiram quebrar um pouco esse quadro de isolamento e conseguiram abrir brechas em suas muralhas e transmitir o que eles vivenciam, a gente conseguiu entender melhor, a gente conseguiu ter dimensão do que é essa vivência e o quanto isso impactou na forma como a gente hoje trata essas pessoas, porque se você
escuta, se você tem a disposição, a disponibilidade para escutar, como muitos deles falam, assim, vai com calma, não aborda o autista de forma direta. O autista ele precisa de ficar balançando os braços, fazendo um movimento repetitivo, porque isso acalma, isso tempera um pouco a angústia dele em relação às demandas sociais. Isso faz toda a diferença na forma como a gente trata. Não tem como a gente não levar isso em consideração. E é isso que a psicanálise faz. A psicanálise escuta o que eles nos dizem, o que eles nos pedem, né, de uma forma muito, muito sutil e muito bem pontual, né? Assim, são brechinhas que eles vão abrindo, e a gente escuta isso e trabalha a partir disso, propõe intervenções, propõe formas de acessar, formas de cuidar, de tratar dessas pessoas que levem em conta essas informações que eles nos dizem, né? Pode passar para o próximo, Ferdinando, por favor. Então, aí tem outras que eu acho que são preciosas também, né? Do Daniel Tammet, Nascido em um Dia Azul, do Naoki Gashida, O Que Me Faz Pular. São inúmeras. Passa o próximo, por favor. Aqui tem algumas... Coloquei só 2 exemplos de biografias de pais de autistas, né? Do Ron Suskind, Seu Filho Owen, que foi traduzido como Vida Animada para o português, e a biografia da Christine, Seu Filho Jacob, que o título é Brilhante. São as minhas favoritas. Coloquei aí as que eu mais gosto, mas são inúmeras e são de... Ainda bem que hoje em dia a gente tem um acesso mais facilitado a elas, né? Poderia ficar aqui muito e muito mais tempo falando sobre as biografias e as autobiografias, mas o tempo não permite, então só vou ressaltar só mais 2 coisinhas que são... que é uma fala de um autista, Ido Kedar, que fala assim: eu ensino a verdade sobre o meu autismo, quando ele se refere à autobiografia dele. Isso é muito importante, porque, de fato, eles nos ensinam. A gente está na posição de aprender com eles. Essa é a posição do psicanalista. O psicanalista não ensina, né? Não tem essa pretensão de ensinar. Não é por essa via da aprendizagem e de trazer um saber, do psicanalista para o autista. Não é essa a posição. De fato, quem nos ensina são eles. E um outro ponto é que Temple Grandin ensina muito, que ela tem uma fala que eu gosto muito, que é assim: é perturbador constatar que é quase impossível prever se um pequenino autista será ou não de alto funcionamento. A severidade dos sintomas não tem relação com o prognóstico. Então, ela fala da experiência dela, que quando pequena tinha um quadro super severo, que a mãe levou alguns especialistas e muitos disseram que ela não iria conseguir muita coisa na vida, né? Que tinha um comprometimento cognitivo severo, e que, na verdade, não foi isso, né? Essa pessoa se tornou uma PhD na área dela, desenvolve uma série de estudos, de trabalho, que vale a pena conhecer um pouco mais da história dela, porque é inspiradora, e o filme dá um pouco esse panorama também.
E aí, uma pergunta que eu me faço com muita frequência no meu dia a dia, que eu lido diariamente com pessoas autistas, é o que a gente tem a ofertar a eles, né, que faz com que eles queiram, né, sair dessa segurança do isolamento autístico e ter um interesse pelo laço social. Como é que a psicanálise se introduz, né, um analista se introduz na vida de um autista? O que a gente pode oferecer? Enfim, o que faz com que eles talvez se interessem, né, se abram para estabelecer uma relação de parceria. E aí, nesse sentido, também as autobiografias ajudaram muito a gente a entender que, por mais que eles tenham construído essa forma de estar no mundo, essa defesa, né, através do isolamento, essa defesa não deixa eles sem angústia, eles têm angústia, eles não estão tranquilos em relação a essa posição de isolamento. Então, isso faz com que a gente possa, né, nesse sentido, se ofertar como parceiros, como pessoas que estão disponíveis para auxiliá-los e estabelecerem uma parceria de talvez encontrar uma forma menos sofrida, né? Talvez ceder um pouco desse isolamento enfim, de achar um outro jeito de se haver com as questões, com as demandas sociais, com as questões que todos nós temos que nos haver, né? Escolarização, mundo do trabalho, enfim, né? As demandas que todos nós temos que lidar no dia a dia e que eles também, né? Eles também estão inseridos numa sociedade que também demanda a eles coisas, né? E aí eu entro no quarto ponto. Passa para mim, por favor, outro. Que seria a proposta de tratamento da psicanálise, né? O tratamento psicanalítico. O que a psicanálise tem de específico? Qual a sua proposta? A psicanálise trata o autismo? Isso é uma pergunta que eu escuto com muita frequência. Mas como que a psicanálise trata o autismo? A psicanálise não precisa que a pessoa fale? Como você vai tratar uma pessoa que não fala? Como você vai tratar uma criança que vira as costas para você? Você chama ela pelo nome e ela não te responde? Você propõe uma brincadeira e ela recusa, vai para o outro lado da sala? Como que é isso? Como é estabelecer uma relação de parceria, de cuidado, de tratamento com pessoas que têm tanta dificuldade de estabelecer laços sociais, estabelecer laços com o seu entorno, com as pessoas à sua volta. O que eu posso adiantar e que não vai dar tempo hoje de entrar muito e de aprofundar, mas o que eu faço questão de marcar é que a psicanálise trata o autismo. A psicanálise trata o autismo há muito tempo, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. A gente tem psicanalistas inseridos nos seus consultórios particulares, nas instituições públicas, instituições privadas,
que cotidianamente se interrogam, investigam, pesquisam e se dispõem a estar ao lado dessas pessoas que a gente estabeleceu chamar como autista, né? Mas que são crianças, são adultos, são adolescentes que possuem dificuldades, possuem angústias e sofrimentos e que muitas vezes têm uma dificuldade maior com as demandas sociais, no estabelecimento das trocas, dos laços sociais. Então, o psicanalista é alguém que está disposto a estabelecer uma relação de parceria com essas pessoas, respeitando a singularidade, respeitando a invenção que cada um encontrou, cada um construiu. E por isso essa foto que eu coloco aí dessa criança, que é uma das imagens para mim mais impactantes, e também a mesma criança que eu coloquei a foto no começo, é uma criança autista, que o pai é fotógrafo e ele faz uma série de registros de situações do cotidiano, do uso que essa criança faz de alguns objetos que a gente acha, né, objetos comuns, mas que essa criança estabelece uma relação muito singular, muito específica. E quando eu encontrei essa foto numa citação do Maleval, no livro dele, O Autista e Sua Voz, eu fiquei muito impactada. E o relato do Maleval também é muito impactante, né? Ele fala, essa foto transmite duas características muito específicas do autismo, né? Que é o retorno do gozo sobre a borda, que ele está segurando um tubo, né? Que parece um tubo de respirador de pó, ou que poderia ser um tubo de ligação de uma máquina de lavar, né? Com a tubulação, e ele com uma mão ele segura próximo à boca, emitindo o som, e isso circunda, né? O tubo, como vocês estão vendo aí, circunda a cabeça dele, e do outro lado, na outra ponta do tubo, ele coloca no ouvido. Então, ele emite o som, ele fala e ele mesmo escuta. Então, para o Maleval, essa foto resume muito o funcionamento autístico, né? Assim, esse ensimesmamento, esse privilégio do objeto voz, né? Que para ele, dentro de todos os objetos funcionais, o objeto voz é o que tem um destaque maior, uma importância maior no funcionamento autístico. E aí ele faz todo um desenvolvimento sobre isso. Aliás, o livro dele, né, O Autista e Sua Voz, é esse, né? Faz todo esse desenvolvimento. E como que essa criança encontrou essa invenção, vamos dizer assim, e essa invenção nos ensina muito sobre esse funcionamento autístico. E assim como a máquina do abraço, da Temple Grandin, e várias outras soluções que as pessoas autistas encontram no seu cotidiano para poder lidar com o entorno, estabelecer relação com o outro, com o seu próprio corpo. E aí a gente vai pensar que corpo é esse no autismo, como que o tratamento psicanalítico pode contribuir para que
essa criança estabeleça uma relação com esse corpo de uma forma que ele se sinta menos invadido, menos tomado também por um imperativo de um gozo que incide de uma tal forma que ele fique tomado por isso, e ele com ele mesmo, e o que dificultando que ele vá para o mundo exterior, né, que ele acesse as outras pessoas, enfim, os atravessamentos de uma vida em sociedade. Pode passar, por favor, para o próximo? Ou esse é o último? Acho que esse é o último, né, Ferdinando? Isso, professor, esse é o último. Eu acho que está na hora da gente encerrar, né? Pelo horário. Enfim, teria muitos outros pontos para trazer e para a gente poder aprofundar, mas de fato a ideia hoje não é aprofundar, é mais trazer esse panorama e convidar vocês para continuar esse aprofundamento e esse levantamento de questões e de angústias que também nos toma, né, na lida com essas pessoas, com os autistas, porque de fato não é simples estar ao lado, né, conviver e presenciar também todas as angústias que eles vivem. Enfim, então convido vocês para a gente aprofundar mais isso no curso. E aí você abre um pouquinho para as perguntas. Tem pergunta aí, Ferdinando? Tem sim, tem algumas, professora, e como a professora Renata falou, então essa aula é uma aula aberta, né, que visa fazer um chamamento aí para o curso Contribuições Psicanalíticas à Clínica do Autismo, que já eu coloco o link está ali no chat também, para que vocês possam tirar algumas dúvidas. Algumas perguntas já foram respondidas, eu só vou colocar para a professora fazer mais algumas considerações que vão ser um pouco mais rápidas, né? Até mesmo já foi, como o Júlio Custódio aqui trouxe, o autismo possui níveis 1, 2 e 3, qual o manejo técnico psicanalítico frente a essa demanda? De alguma forma já foi respondido, né, professora? Mas se quiser falar mais alguma coisinha. Uhum. Essa noção do espectro que o DSM-5 traz essa ideia de graus, né, de severidade, ou 1, 2, 3, ou leve, moderado e severo. A gente na psicanálise não trabalha com essa concepção, a gente trabalha com a ideia de que, mesmo sendo leve ou grave, tem algo específico no funcionamento de um autista que a gente pode dizer, é um autista ou não é um autista. E nesse sentido, a direção do tratamento é a mesma, né? Porque a gente vai se orientar pela invenção que aquele sujeito encontrou num primeiro momento. Então, pode ser tanto aquele que está batendo a cabeça na parede, não falando nada, que seria um grau mais severo, quanto, por exemplo, pessoas que conseguem falar e escrever e ter uma habilidade muito acentuada em um determinado campo do conhecimento, e a gente usa essas partes, né, da partida, vamos dizer assim, dessa relação do tratamento a partir do interesse, seja um interesse mais, vamos dizer assim, mais elaborado, ou um comportamento repetitivo que a gente toma que aquele comportamento tem uma função, e aí a gente vai usar isso no tratamento, né? Perfeito. Eu vou colocar uma outra pergunta que também já foi respondida, mas só para frisar que a pergunta foi mais ou menos ao mesmo tempo que você estava falando, né? Sobre a clínica psicanalítica para autistas adultos, né? Que foram diagnosticados com autismo aí. Então, acho que de alguma forma já foi falada durante a live,
né? Só para frisar Só para marcar, assim, porque a gente fala muito e a gente tem a tendência, né? O hábito, eu então que trabalho muito com criança e adolescente, tenho a tendência de falar criança autista, como se não existisse adultos autistas. E existem, eles estão aí. As crianças crescem, vira adolescente, adolescente vira adulto, eles não desaparecem, eles estão aí e eles também demandam tratamento, né? Cada um dentro da sua. Eu tenho recebido muito adultos com dificuldades em inserção na universidade, por exemplo, né? Vivenciando situações na universidade que são de extrema angústia, enfim. E aí é um contexto diferente de uma demanda de uma criança que, por exemplo, não tem controle do esfíncter, né? São coisas distintas, mas, enfim, a gente trabalha aquilo que angustia, aquilo que está trazendo muito sofrimento, muitas dificuldades. Perfeito. Essa é uma pergunta que vai ser mais abordada no curso, mas só para frisar que durante o curso nós teremos, né? Quais as ferramentas possíveis de uso na psicanálise e quais testes poderemos utilizar sem a restrição do uso ao uso da psicologia? Quais as ferramentas possíveis do uso? Quais os testes? Então, na psicanálise a gente não usa teste. Isso não quer dizer que a gente não reconheça, né? Não desconheça que existem testes, existem avaliações neuropsicológicas, e é muito comum as pessoas já chegarem com esse diagnóstico, né? Já chegarem porque passaram por uma avaliação neuropsicológica, já passaram por. Mas a psicanálise em si não usa teste, né? A gente tem outras ferramentas, outros referenciais para se chegar a uma hipótese diagnóstica de autismo. Né? Do Júlio, a clínica com pessoas com autismo, perdão, a clínica com pessoas com autismo exige um entendimento diferenciado quanto à questão diagnóstica? E a devolução aos pais, como se dá? No caso, exige mesmo um entendimento diferenciado. Então, assim, é importante que a gente tenha conhecimento da forma como se chega a um diagnóstico, por exemplo, através do CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, ou através do DSM, que é o atual, é o 5. Mas a psicanálise ela tem uma outra proposta de diagnóstico. Ela leva em consideração outros conceitos, outros elementos que faz a gente concluir que aquela pessoa pode ser diagnosticada como autista. Isso é importante que seja marcado, porque, inclusive, assim, como se chega muitas pessoas, inclusive até mesmo crianças, né, já chegam com o diagnóstico pronto, isso não quer dizer que a gente está submetida a esse diagnóstico, né, que foi feito às vezes por um neurologista, por um psiquiatra, por um neuropsicólogo. A gente vai fazer o nosso diagnóstico dentro do contexto do tratamento, como eu disse, né, sobre transferência, sobre a partir do momento que houve um estabelecimento de um vínculo. E essa questão da devolução aos pais, isso é de extrema importância. Assim, não tem como a gente trabalhar com crianças, com adolescentes e não trabalhar com os pais. Os pais chegam muito angustiados, muito sofridos por várias coisas que escutam, né? E, nossa, como que ainda é comum ver a mãe da Temple lá, há 50 e tantos anos atrás, escutava que a filha não ia conseguir amarrar um sapato, o quanto isso hoje a gente também escuta, assim, infelizmente, os pais às vezes escutam isso, mas não se preocupa não, que ele, no máximo que ele vai conseguir é fazer o controle do xixi. Infelizmente, ele vai ter que usar fralda a vida inteira. Coisas desse tipo, né? Que eu não sei da onde que tira esse tipo de
de previsão, de prognóstico, baseado em que se pode, né, chegar a esse tipo de conclusão. Então, é sempre muito importante a gente acolher os pais, acolher a angústia deles e conseguir ajudá-los também nesse processo de um luto, né? Porque não deixa de ser um luto. Você imagina um filho de uma determinada forma e depois você se depara com uma criança que tem tantas dificuldades e o preconceito também é muito grande, né? É muito comum os pais falarem assim, nossa, as pessoas me olham como se eu não desse limite para o meu filho, como se eu não educasse o meu filho, né? Quando uma criança autista, por exemplo, cai no chão, no meio do supermercado, né? E chora, 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 e grita. Enfim, então são inúmeras situações de extrema angústia que a gente precisa estar ao lado deles também, acolher os pais, né? Eles precisam se sentir muito acolhidos e menos pressionados. Eu acho que isso é uma diferença que a psicanálise tem em relação a outras formas de tratamento. A gente não pressiona, assim, a gente não coloca mais uma angústia, mais uma, né? Não tem que, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? A gente está mais no sentido de ampará-los e de proporcionar um ambiente que possa ser acolhedor, e com isso a gente vai trabalhar para tentar superar as dificuldades, né? Eu quero aproveitar essa pergunta, eu vou usar a pergunta da Rosana Machado, que diz: a convivência dos pais com um filho autista não pode dar a eles a impressão de que possa ter a doença, como se a mesma fosse algo genético, e sendo assim, algo mais fácil de aceitar. E, na realidade, professor, aqui foram aparecendo algumas perguntas sobre esse diagnóstico do autismo, né, como um elemento, assim, previsível, alguma coisa que é da natureza, alguma coisa que é genética, alguma coisa que é da falta de estruturação ou de convivência, ou seja, tentando dar uma causa e efeito para o autismo, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu acho que seria interessante abordar dessa maneira um pouco genérica, se possível. Sim. São inúmeras teorias, né? Eu acho que tem muito estudo sobre isso, muito estudo sobre as causas do autismo. É uma deficiência na ocitocina, é uma questão intestinal, é genético, enfim. Na concepção da psicanálise, de orientação lacaniana, do campo freudiano, da Associação Mundial de Psicanálise, é que não há uma única causa, não há uma única, não é uma única determinação, a gente não pode, a gente está lidando com, na verdade, com uma complexidade, com algo que, na verdade, mesmo a gente não sabe, a gente não tem ideia, assim, a gente pode até ter ideia, a gente pode até fazer suposições, mas não é disso que não estamos preocupados com isso, vamos dizer assim, né? A gente não parte da causa para tratar o autismo, assim, entendeu? Então, até por isso que é importante, nesse sentido, assim, importante a gente não trabalha em termos de prevenção, por mais que também se fale muito dessa questão de intervenção precoce, de quanto antes intervir, melhor, mas não no sentido de uma prevenção, de que a gente já identificou que determinados aspectos, elementos, questões genéticas, biológicas, gerem um autismo, então a gente vai prevenir isso, assim. Infelizmente, não temos essa resposta, não temos essa via, por mais que tantos estudos sejam feitos nessa área, a gente não tem uma conclusão, não existe uma conclusão. E a gente não precisa dessa conclusão, na verdade, assim, a gente também não fica... Que isso é outra coisa também que a psicanálise ela é muito acusada, né? Você volta lá no seu pai, na sua mãe, se você foi desejado, se você não foi desejado, se teve isso, se teve aquilo.
importa, assim, a gente não parte disso, assim, sabe? Não fica buscando esse tipo de resposta. É lógico que cada pai, cada mãe, eles trazem algumas hipóteses, né, de por que o filho é autista. Já escutei inúmeras. É, indico até um documentário que existe chamado Outras Vozes, que tem vários relatos dos pais. Tem um relato do pai que falou assim: eu deixei o meu filho cair de um carrinho de compra do supermercado quando ele tinha 1 ano de idade, 1 ano e pouco. E aí ele acha que aquela queda foi o que causou o autismo do filho, né? Então, quanto o tratamento psicanalítico ajudou ele a superar essa ideia de que ele pudesse localizar em uma determinada coisa, assim, né? Um determinado evento. Enfim, eu acho que o psicanalista é aquele que consegue suportar algumas questões, né? Não ter respostas para tudo, né? A gente consegue suportar que a gente não vai encontrar resposta para tudo, muito menos respostas prontas que valham para todos, né? Então, no 1 a 1 mesmo. Agora, se for genético, se for... Enfim, a gente vai ter que... Eu gosto muito de uma fala do Maleval, que ele fala assim: de qualquer forma, essa pessoa, né, que recebeu o diagnóstico de autismo vai ter que se haver com isso. Os pais também, a escola também, entendeu? Então, assim, independente da causa, vai ter que se haver com isso, né? Isso. Inclusive, tinha aqui no debate, no final, né, colocando ali os psicanalistas de orientação lacaniana, que tem algumas perspectivas sobre o autismo, etc., que nós não vamos entrar agora, porque senão nós não terminaríamos essa live, né, professora? Mas é importante se perceber que por essa fala que você foi respondendo justamente isso, da singularidade do sujeito, etc. E eu quero colocar uma última pergunta que eu acho que não ficou muito, talvez a pessoa não sei como é que essa pergunta foi entendida, mas acabou até criando um debatezinho aqui para a gente deixar muito claro isso, né? Da Selma, que diz o quê? Pelo que você falou no início da aula, as outras abordagens colocam o autismo e a esquizofrenia no mesmo saco, e a psicanálise não. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Que, inclusive, já pega um pouquinho do debate do final. É importante esclarecer isso, sim. Agradeço, Selma, né? Fez essa pergunta. Então, no início, né, vamos dizer assim, da concepção do autismo, quando o psiquiatra Bloyle cunha esse termo, autismo, ele associava a características específicas de quadros de esquizofrênicos graves, mais severos. Então, ele via que em alguns quadros de esquizofrenia tinha essa forte tendência ao isolamento, a se retrair da realidade, se afastar da realidade. E foi isso que motivou ele a conceber esse conceito de autismo, esse nome, esse termo autismo, que depois com Kanner e Asperger, eles, na verdade, descolam, né? Assim, não associam mais o autismo a um quadro de esquizofrenia. Isso é uma concepção que está lá tanto no Kanner quanto no Asperger na década de 40. Eles fazem questão de marcar que é um quadro específico, que não é um quadro que diz respeito a uma característica um quadro mais grave da esquizofrenia, mas sim um quadro específico. Aí eles ratificam, vamos dizer, esse termo cunhado pelo Bloyle, né? Só que essa diferenciação, vamos dizer assim, autismo, esquizofrenia, autismo, psicose, como a gente costuma falar na psicanálise, é um grande debate, é algo que não há um consenso, vamos dizer assim, né, dentro do campo psicanalítico. Dentro do campo, dentro da psiquiatria, da neurologia,
até a concepção de esquizofrenia, de psicose, ela já meio que caiu em um certo desuso, assim, né? A gente também já não escuta muito falar e os manuais diagnósticos também já não dão tanto espaço para esses quadros, né? Por isso até que eu falei o quanto que o autismo pode vir a ser também muito prevalente nos adultos, não só nas crianças, né? Então, essa diferenciação entre autismo e esquizofrenia, autismo e psicose, é um campo de muito estudo, de muita pesquisa, né? Eu mesmo faço parte de um grupo de pesquisadores, né, do PIP, Rabiola, assim como tem vários pesquisadores no Brasil e no mundo, no campo da psicanálise, que estudam isso, que tentam afinar. Só que o que para mim é fundamental nessa diferenciação é que foi o acesso às autobiografias, porque eles dizem de um funcionamento, eles transmitem para a gente um funcionamento que de fato marca uma especificidade muito grande. E a própria Temple Grandin vira e fala assim, quando ela escutou o diagnóstico autismo, quando ela teve acesso a essa concepção do autismo, o quanto isso fez diferença para ela, assim, sabe? Porque ela não se identificava como um quadro de esquizofrenia. E de fato não é um quadro de esquizofrenia. Então, não sei, espero ter esclarecido um pouquinho mais a Selma, mas isso é um debate mesmo, assim, essa diferenciação, né? Na minha concepção, na concepção de tantos outros psicanalistas, o autismo é diferente da esquizofrenia, é diferente da psicose, a gente parte de uma ideia de uma quarta estrutura, né? A gente pensando nas estruturas clínicas aí que a psicanálise propõe, né? Neurose, psicose, perversão, e o autismo seria uma quarta estrutura. Perfeito. Espero ter esclarecido um pouquinho melhor. Com certeza. Professora Renata, com isso encerramos. Muito obrigado pela explanação e pela generosidade dessa aula aberta, né? Acho que a maioria das perguntas foram respondidas, todas, né, envolvendo esse assunto e a singularidade desse assunto, e com tanta ética e responsabilidade para responder. Muito obrigado. Gente, aí está o link, né? Está lá no chat também. Convidamos todos a participarem do curso com a professora Renata, que será excelente. Vocês já tiveram aí uma amostra e logo, logo nos encontramos. Professora, quer se despedir? Quero, claro. Obrigada, Ferdinando, por me acompanhar aqui hoje, por representar o ESP. Obrigada Estou vendo aqui que o chat está bem movimentado. Obrigada pela participação das pessoas e espero reencontrá-los. Até a próxima. Tá certo. Muito obrigado. Fica o convite para outras aulas abertas e muito obrigado a todos que estiveram presentes conosco até agora em mais essa aula aberta do Instituto ESP. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada.